Fala galera, olha só, a resolução da questão 9 da Olimpíada Canguru Matemática, beleza? Prova de 2023, nível C. Vem comigo, vamos fazer a resolução, olha só. A Ana tem 5 discos, todos de tamanhos diferentes, tal como ilustrado a figura, olha, essa figura que está acima de mim, ok? Ela pretende construir uma torre usando 3 discos, de modo que sempre, olha só, o disco da base e o disco que sempre está embaixo, ele tem que ser sempre menor dos que os discos que estão acima. Basicamente é essa a regra, beleza? E a pergunta é: quantas torres diferentes Ana poderá construir? Ok? Então, o primeiro passo aqui a gente vai enumerar. A gente tem que saber quantas combinações a gente consegue fazer, ok? Então, vamos enumerar aqui os discos. 1, 2, 3, 4, 5. Eu fiz essa numeração de modo que quanto menor o número, maior é o disco, ok? Então aí é basicamente isso. Aqui a gente pode formar todas as combinações, empilhando mesmo para ficar bem intuitivo e você entender direitinho como é que funciona. Por exemplo, uma das torres que eu posso formar chegando aqui colocando o disco 1 na base, logo acima o disco 2, ok? E logo acima o disco 3. Sempre o que está acima é menor do que está abaixo, então isso aí é uma torre, beleza? Agora observe que, tendo como base o disco 1 e acima o disco 2, o 3, o 4 e o 5 são menores que o disco 2. Então aí a gente pode criar mais possibilidades. Então a gente também pode ter a opção de colocar o 1 na base, o 2 aqui, e ter em cima o 4 ou 5. Então eu posso ter aqui o 4 e posso ter o 5 também, ok? Isso tendo o 1 na base e o 2 no meio. Só que, né, não necessariamente eu preciso ter o 2 no meio. Eu posso colocar, por exemplo, o 3 no meio. Então, se eu tiver o 1 na base, como o 3 é menor, eu posso colocar. Só que acima do 3 só pode ter discos menores que 3. No caso, 4 ou 5. Então, a gente pode ter o 4 ou 5. No mesmo processo, como são 3 discos, eu também posso colocar, ao invés do 3, o 4. Então, 1, 4, só que só existe um disco que é menor que o 4. O 5, ok? Então, tendo o 1, que é o grandão na base, eu tenho essas possibilidades aí. Porém, eu posso colocar outro na base ao invés do 1. Eu posso colocar, por exemplo, o 2. Se eu colocar o 2 na base, né? Acima do 2 eu posso ter o 3 e o 4. Mas como menor que o 3 eu tenho o 4 e o 5, então eu posso também ter essa combinação, ó, 2, 3, 5. Tranquilo? Então, com o 2 na base, né, eu posso colocar o 3 com 4 e 5. Porém, se eu não colocar o 3, eu tenho a opção de colocar o 4. Olha só, 2, o 4, né, é um disco menor que o 2, então eu posso colocar. Só que em cima do 4 eu só posso colocar um disco que é menor que o 4, que no caso é o 5. Então, essa possibilidade aqui a gente tem com o 2 sendo a base. A gente tem essas possibilidades. Mas se eu não colocar o 2 sendo base, tem como formar alguma torre? Tem, colocando o 3 como base. Porém, se eu colocar o 3 como base, o que a gente tem? Menor que o 3 é somente o 4. E menor que o 4 para eu poder colocar em cima do 4 é somente o 5. Então, ó, colocando o 3 na base, a gente tem essa combinação. 3, 4 e 5. Teria como colocar o 4 na base? Não. Por quê? Porque se eu colocar o 4 na base, eu tenho que colocar menores que 4 acima do 4. O 5, beleza, é um disco menor que o disco 4, mas não existe outro disco menor que o 5. Então, essas aqui que a gente fez são todas as possibilidades possíveis. E quantas tem? Olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A gente tem aí 10 possibilidades. Então, gabarito, olha lá. Letra D é o nosso gabarito, povo. Fácil e tranquilo de se fazer, né? Gostou? Me segue para mais, hein? Deixa o like, compartilha, tamo junto e é nóis!